ele se forma um profissional com uma vivência grande, porque ele tem estágio, ele pode fazer um intercâmbio fora do Brasil. O pessoal do ITA faz muito intercâmbio na Agência Espacial Alemã. Então é o seguinte, galera, sejam muito bem-vindos. E aí, qual o tema que eu quero trazer para vocês aqui hoje para a gente discutir? Eu preparei algumas notas, né, que eu vou passar aqui para vocês, e eu vou escrevendo, e a gente vai discutindo esses assuntos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta que eu vou responder, tá bom? Quem estiver acompanhando no Instagram, pode mandar a pergunta pelo Instagram também, e pode entrar lá no YouTube ou no Facebook e mandar a pergunta por lá. O que eu queria convidar vocês a fazer é pegar esse link onde você está vendo a live e compartilhar com aquela pessoa que você conhece, com aquela pessoa que você sabe que quer ter o filho aprovado na universidade pública direto do ensino médio, ou para aquele estudante que quer passar na universidade pública direto do ensino médio, ou para aquela pessoa, ou se os seus pais, né, estão aí próximos de você, compartilha com eles, convida eles para a gente se conhecer melhor, tá? Eu estou fazendo aqui dentro da minha casa, então vocês são muito bem-vindos à minha casa, né? E eu agradeço muito a vocês por me dar essa oportunidade de entrar na casa de vocês também, tá bom? Eu não vou pedir um cafezinho, porque nem dá para tomar, mas daqui uns dias vão inventar o cafezinho virtual, aí quando a gente estiver conversando, eu peço para vocês um cafezinho e vocês me mandam. Vamos lá, mineiro, você sabe, o mineiro adora um café. Mas vamos lá. Gente, o assunto da conversa de hoje é por que as pessoas querem estudar na universidade pública. Deixa eu contar para vocês uma história primeiro, né? Antes de entrar no ITA, eu entrei na UFMG, Federal de Minas Gerais, para fazer controle e automação, engenharia de controle e automação. E antes de fazer a UFMG, eu fiz um curso técnico no Cefet, um curso técnico de eletrotécnica. E quando eu cheguei na escola técnica, né, eu descobri que tinha uma seção lá dentro, que era a seção de estágios. E a gente entrava nessa salinha e tinha várias pastas com várias oportunidades de estágio. E a gente sabia o que tinha que fazer. Nessa pastinha tinha informação de qual era o assunto que ia ser trabalhado no estágio, né, qual era o tema, tinha a questão da remuneração, dos benefícios. E logo nesse momento eu estava numa instituição federal, né, que é o Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, e eu comecei a me deparar com oportunidades de estágio. Tinha um local lá só com oportunidade de estágio, e eram estágios nas principais empresas de Minas Gerais, né? E principalmente Minas Gerais. Então tinha estágio na Vale, que é uma empresa grande, tinha estágio na CEMIG, né? Tinha estágio na Fiat, tinha estágio na Mannesmann, tinha estágio na Uzi Minas, que eram empresas assim, que dominavam, né, as indústrias que dominavam o mercado na época que eu estava no ensino técnico ali no final da década de 90, tá? 97, 96 em diante. E aquilo me deixou surpreso, né, positivamente. E no terceiro ano, então, eu fui, terminando o ensino técnico, era a minha vez de fazer estágio. Eu fui procurar um estágio, eu consegui participar de um processo seletivo para a Vale, e consegui passar no estágio na Vale. E aí eu entrei no mercado de trabalho, viajei, morei no interior de Minas, mas, poxa, imagina eu, 18 anos fazendo estágio na Vale, uma super empresa, né? E tudo aquilo por causa da formação técnica. Mas aí passou o tempo, eu resolvi estudar e consegui entrar no UFMG. Chegando no UFMG, eu me deparei com cartazes de ofertas de estágio e de emprego espalhadas pelos murais da engenharia na UFMG e do Instituto de Ciências Exatas, né? Muitos cartazes mesmo. E tinha um site com as ofertas de emprego, e algumas falavam da remuneração, remunerações boas, remunerações acima da média, né? Aquilo, eu fiquei impressionado com aquilo. Quando eu fui para o ITA, eu descobri no ITA, e aí quem tiver aí que for do ITA pode me confirmar, pode confirmar o que eu estou dizendo, né? Quando eu fui para o ITA, eu cheguei assim, a gente tem lá no ITA uma semana que a gente fica por conta do CPOR, né, e não tem aula, e aí começa a semana de aulas ali final de fevereiro e início de março, né, um pouco antes ou um pouco depois do carnaval, depende da época do ano que cai o carnaval, e logo depois ali para terceira semana de aula, começam a aparecer as palestras, além da oferta de estágios, né, dos cartazes de estágio, espalhados pela universidade e pelo alojamento dos alunos do ITA,
tinha também as palestras com empresas grandes, né? Banco Itaú, Schlumberger, que é uma empresa que trabalha com prospecção de petróleo no mundo inteiro, Halliburton, que é concorrente da Schlumberger, Banco Santander, várias empresas de consultoria internacionais, Itaú, já falei, Itautec, Embraer, a própria Vale, enfim, uma série de empresas fazendo palestras. E a palestra era legal, porque a gente que era do primeiro e do segundo ano ia para a palestra com a roupa do corpo, sem se preocupar muito em vestir uma roupa bonita, né? O pessoal do quarto e do quinto ano e do terceiro ano, eles já iam para a palestra mais arrumados. Por quê? Porque no mesmo dia da palestra tinha um processo seletivo. E o que as empresas faziam para trazer mais gente para as palestras? Elas ofereciam um coquetel. Então tinha a palestra, um coquetel e um processo seletivo. Nessa palestra, às vezes ia o presidente, por exemplo. Teve uma vez que foi o presidente da Ambev e fez uma palestra lá. Teve uma vez que foi o diretor-geral do Google Brasil fazer uma palestra lá. E ele falando, e a gente ali impressionado com aquilo, né? E eles vendiam a empresa. Essa empresa é muito boa, vocês têm que trabalhar aqui, porque tem um plano de carreira muito acelerado, você tem oportunidades internacionais. E aí vinha o pessoal do RH falando dos benefícios, e tinha plano de saúde bom, plano vale-refeição, vale-transporte. Vale-transporte não tinha. No estágio tinha, mas para o emprego não. Vale-refeição, vale-alimentação, bolsa para academia. Hoje tem empresa lá que paga até o aluguel do estagiário, né? Ou até do profissional no primeiro ano depois de formado. Então, assim, uma série de benefícios que eu fiquei impressionado, né? E aí, quando eu fui conversando com os meus colegas que faziam Poli, né, que faziam USP, ou pessoas também que faziam estágio e que eram da USP, era a mesma coisa. E eu tinha ainda contato com os meus colegas do FMG, à medida que ia chegando para o final do ano, para o final do curso, as oportunidades de estágio, de emprego, aumentavam muito. Então, assim, no caso, agora eu vou compartilhar a tela com vocês, já está compartilhado, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que as universidades públicas, elas realmente proporcionam melhores oportunidades profissionais. Elas realmente proporcionam isso, tá? E aí, como que a gente vê isso? As empresas promovem palestras e feiras de recrutamento dentro das universidades. As empresas, elas promovem palestras e feiras de recrutamento dentro das universidades. Então, por exemplo, na USP tem um workshop integrativo da USP, que vão lá dezenas de empresas. No ITA, a mesma coisa, vão dezenas de empresas lá fazer os seus programas de estágio, os seus programas de emprego, de trainee, enfim, todo tipo de programa para você entrar naquela empresa. Então, assim, eu mesmo, quando eu terminei o ITA, eu cheguei no meu quarto ano, eu já tinha um estágio garantido no Itaú, na parte corporativa, na Embraer, e no meio do último ano, eu tinha 3 propostas de emprego, uma do Itaú, uma da Embraer e uma da Itautec, né? 3 empresas grandes, propostas boas, né? Com salário, por exemplo, o salário de engenheiro hoje é 8,5 salários mínimos, né? O salário mínimo é mais ou menos R$1.000. Então, o salário em dinheiro de hoje, né, seria o equivalente a mais de R$8.000. Isso para um recém-formado universitário que não tem que sustentar a família, que não tem que, enfim, pagar nenhuma conta, é muito bom para início de carreira. São salários realmente acima da média. Então, assim, as universidades públicas, elas promovem essas oportunidades, né? Você também tem um networking, uma rede de relacionamento muito rica, porque os seus colegas vão te abrir oportunidades profissionais depois, os colegas dos anos iniciais e dos anos mais para frente, né? Que são da sua turma, os seus colegas de estágio que você vai conhecer ali dentro, porque se você está numa universidade boa, você vai fazer estágio com pessoas de universidades boas também. Então você constrói uma rede de relacionamentos muito rica. Os próprios professores, muitas vezes, são pessoas bem relacionadas no mercado e que te dão certas oportunidades, né? E assim, o que acontece muito? Por exemplo, no ITA acontece muito de um
engenheiro ou uma engenheira formada no ITA gostar de trabalhar com outros engenheiros do ITA. Aqui no quadro, por exemplo, eu sou engenheiro formado pelo ITA. A gente tem um grupo de profissionais aqui que também são engenheiros formados pelo ITA, né? Então, você acaba atraindo bons profissionais, porque você conhece a procedência da formação da pessoa, né? Tem até uma pergunta aqui do João, da PUC, né? E o que você tem a dizer da PUC em relação às universidades públicas? Olha, eu não conheço bem a PUC, né? E são várias espalhadas pelo país, eu não tive muito contato com a PUC, né? Mas eu já trabalhei com bons profissionais da PUC e outros não tão bons. Mas também aconteceu de trabalhar com bons profissionais de universidades públicas e outros não tão bons. Acontece, depende de muitos fatores, né? Mas a PUC é uma universidade muito tradicional, é muito tradicional. Então, essa tradição acaba pesando. E a tradição é justamente o terceiro ponto que eu preparei aqui para vocês, tá? O terceiro ponto, né, dentro dessa questão de universidade, de oportunidades profissionais, as empresas que contratam profissionais de uma determinada universidade, e esses profissionais têm um bom desempenho, eles acabam contratando outros profissionais da mesma universidade, formados anos depois, e aí gera essa tradição. Por exemplo, na Embraer, você vai encontrar muitos engenheiros de várias gerações formados pelo ITA, muitos engenheiros de várias gerações formados pela UFMG, formados pela USP, pela Unicamp. É só você entrar no LinkedIn que você consegue identificar de onde são os profissionais das universidades. Você vai lá e faz uma busca por empresa, por pessoas, você vê quais são as faculdades que têm mais tradição, né? Então dá para você pegar isso aí. E toda vez que o processo seletivo é puxado, você acaba tendo uma faculdade boa. E esse é o quarto ponto aqui das melhores oportunidades profissionais. Por quê? Porque o vestibular já é uma etapa do processo seletivo, né? Então, quando uma empresa vai buscar um profissional formado numa universidade pública, ele já está considerando o vestibular como uma etapa do processo seletivo, porque o processo seletivo já faz um filtro, né? E isso tem que ser levado em consideração. É levado em consideração pelas empresas. Eu falo isso por experiência própria. Já trabalhei em empresas grandes, já trabalhei em empresas que levam isso em consideração, que chegavam currículos na mesa dos gestores e eles selecionavam alguns e outros não. Aqueles que eles selecionavam majoritariamente eram de pessoas formadas em universidades públicas, principalmente no início da carreira. No primeiro emprego faz muita diferença, tá? Então é importante levar isso em consideração. No nosso segundo tópico, que é oportunidades durante a faculdade. A universidade pública te oferece uma gama imensa de oportunidades durante a faculdade. Aí a gente está falando de estágios, né? Ou, vou colocar aqui, intercâmbios, né? Intercâmbios. E aí eu estou falando de nacionais e internacionais, tá? Isso acontece, eu já vou dar um exemplo. Por exemplo, eu lembro que na época que eu estava no ITA, eu tive colegas que foram fazer estágio na Alemanha, outros foram fazer estágio nos Estados Unidos, né? Outros foram fazer... Teve um colega que foi fazer estágio na Rússia, tive colega que foi fazer estágio na França, teve colega que foi fazer estágio, tive colega que foi fazer estágio na Espanha. E depois aumentou ainda mais esse número de pessoas, a proporção de pessoas fazendo estágio fora do Brasil, né? Então, hoje, do pessoal que trabalha no quadro, que fez engenharia, teve duas pessoas moraram na Holanda, teve uma pessoa que morou, se não me engano, na Inglaterra, e fez estágio durante a faculdade, né? Eu olho, se você pegar o currículo de um estudante de engenharia, de um profissional formado na USP, na Unicamp, ou numa outra federal, ou numa federal em engenharia, você vai ver que ele tem lá uma oportunidade, uma passagem fora do Brasil, né? Ele teve um estágio fora do Brasil, um intercâmbio, e a universidade pública proporciona isso. Por quê? Porque as universidades públicas têm convênios com outras universidades, e quem faz esses convênios é o próprio governo, ele monta esses convênios, ele organiza esses convênios para acontecerem, entende? Então, assim, o aluno da universidade pública, ele, além de ter melhores oportunidades profissionais, como eu falei aqui, ele tem oportunidades durante a faculdade, né? E eu posso dizer, assim, ótimas oportunidades.
para ser mais preciso. Tem ótimas oportunidades durante a faculdade, né? E assim, é muito bom pro aluno da universidade pública, né? Porque ele se forma um profissional com uma vivência grande, muito grande, porque ele tem estágio, ele pode fazer um intercâmbio fora do Brasil, né? E aí você tem um profissional que tem uma visão mais ampla, né? Uma visão mais ampla de mundo. Ele já viveu em outros países, ele consegue entender outras culturas, né? Isso faz muita diferença na hora que a pessoa entra na empresa e vai crescer lá dentro, né? E tem algumas empresas que colocam explicitamente na descrição da vaga que a experiência internacional é valorizada. E a experiência internacional pode ser um estágio, pode ser um intercâmbio, né? Tem atividades também de iniciação científica, né? E essas atividades de iniciação científica também podem ser nacionais e internacionais, né? E aí seria, por exemplo, o que é uma iniciação científica internacional? É um intercâmbio de pesquisa numa universidade fora do Brasil. Acontece. Você trabalha aqui, por exemplo, o pessoal que faz medicina durante a faculdade está fazendo uma pesquisa em oftalmologia, por exemplo, departamento de oftalmologia, com um professor de oftalmologia. Nem sei se tem, tá, gente? Mas, sei lá, vamos pensar aqui. Genética, pesquisa associada à genética. Um aluno de medicina está fazendo uma pesquisa no laboratório de genética. De repente, esse laboratório tem um pesquisador que fez o pós-doutorado, o doutorado dele fora do Brasil, mas mantém contato com aquela universidade onde ele fez o pós-doutorado. O professor daquele aluno, professor de genética, que coordena o laboratório de genética. Esse aluno se destaca e fala assim, professor, eu gostaria de me aprofundar nessa pesquisa no laboratório tal, de onde o senhor tem um relacionamento, que o senhor fez lá o seu pós-doutorado, o seu doutorado. Perfeitamente. O professor vai lá, manda um e-mail, faz umas ligações e pronto, já combina. Ó, vamos lá, vai fazer um intercâmbio. A pessoa vai fazer um intercâmbio fora, num laboratório de pesquisa. Isso acontece muito. Lá no ITA, por exemplo, acontece muito. O pessoal do ITA faz muito intercâmbio na Agência Espacial Alemã, né, que é como se fosse a NASA da Alemanha. Né? Eu tive colegas que fizeram estágio na NASA, que fizeram estágio no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é uma instituição muito forte lá nos Estados Unidos. Né? Tem colegas que fizeram na agência espacial francesa, outros numa universidade francesa focada em engenharia aeronáutica. Por quê? Porque existem convênios internacionais, né? E esses convênios internacionais permitem, entre outras coisas, o próprio intercâmbio, né, que eu já falei aqui, que seria um intercâmbio de pesquisa, e dupla diplomação. Olha que legal, o aluno faz a faculdade aqui no Brasil, e isso, gente, tem várias federais espalhadas pelo Brasil, várias. Você faz a faculdade aqui no Brasil, aí no meio do curso você faz 1 ou 2 anos fora do Brasil. Se tiver um convênio entre a faculdade, você consegue pegar um duplo diploma. O aluno da universidade pública, pela questão de intercâmbios, pela questão de parcerias entre faculdades, entre países, né, que fazem uma parceria de uma faculdade brasileira com uma universidade estrangeira, pelo networking que existe ali dentro, pelo processo seletivo, por tudo que garante a qualidade dos alunos que entram na universidade pública, ela tem um leque de oportunidades muito maior. E o melhor é que essa oportunidade geralmente não tem custo adicional, né? Por exemplo, a GV tem intercâmbios também. A GV é uma faculdade, é uma universidade particular, né? Mas não são todas as particulares que têm intercâmbio, tá? O terceiro ponto que eu queria trazer para vocês hoje é o seguinte, que o próprio vestibular garante uma concentração grande de gente boa, né? E aí o que acontece? Se você está cercado de gente boa,
o seu nível também sobe. Porque você se desenvolve com aquelas pessoas. Bruno, o que você quer dizer com o vestibular garante uma concentração grande de gente boa? Quer dizer que na universidade pública só passa gente boa e na particular só tem gente fraca? Não. Aí a gente precisa entender o conceito de concentração. Concentração, você precisa ter duas substâncias, né? Você tem uma substância, tipo, sei lá, água, e se você coloca pouquinho sal na água, aí a concentração de sal na água é baixa. Se você coloca muito sal na água, a concentração de sal na água é alta. Então, é quando você tem um grupo grande de pessoas, nesse caso, você tem um grupo grande de pessoas, e a proporção de pessoas boas é a concentração. Né? E as empresas levam isso em consideração. Quando você tem um processo seletivo, olha só, na universidade pública, o número de vagas é bem menor do que o número de candidatos. Então, não tem vaga para todo mundo. Para passar na universidade pública, a pessoa precisa estar melhor preparada. Ela passa por um processo seletivo concorrido, né? Então, assim, em geral, as pessoas que passam nesses processos seletivos são muito boas de trabalho. Não estou dizendo que as outras são ruins, não. É porque o processo seletivo ele tem que selecionar mesmo os melhores. E aí o processo seletivo da universidade pública, porque tem um número de vagas muito menor do que a quantidade de candidatos, ele aumenta a proporção de gente boa. Em algumas universidades, onde não tem processo seletivo nenhum, que é só você fazer uma redação e fazer uma provinha que você está dentro, é praticamente um pagou, passou. Se você pensa comigo, se todo mundo que quer entrar consegue, o único diferencial é quem tem o dinheiro para pagar e quem não tem, você não está fazendo uma seleção da capacidade intelectual da pessoa, concorda? Quem tem o dinheiro para pagar, faz. Na universidade pública isso não acontece. A questão financeira é levada em conta, é claro, ela tem influência, mas é uma influência mais de longo prazo, né? Porque as pessoas que têm uma condição financeira melhor geralmente têm acesso a escolas melhores, têm mais oportunidades, enfim, é um fruto da desigualdade do nosso país. Mas em termos intelectuais, você tem uma concentração de gente boa maior do que na universidade privada. Por quê? Porque a seleção é mais exigente na universidade pública, né? E as empresas levam isso em consideração na hora de contratar. Os médicos levam isso em consideração na hora de escolher em qual universidade eles vão dar aula, em qual universidade eles vão trabalhar. Infelizmente, isso é levado em conta. Na faculdade pública, você tem professores com dedicação integral. O que é que isso significa na prática? Os professores, pesquisadores, abrem portas. Bruno, que portas são essas? São várias, né? Portas para fazer pesquisa, né? Em institutos de pesquisa. O que mais? Laboratórios, universidades, próprio mercado de trabalho. O meu estágio na Embraer, eu fiz um estágio na Embraer quando eu estava na faculdade. Quem me indicou o estágio na Embraer, uma ponte para fazer o estágio, foi um professor. Eu fui entregar um trabalho para ele e estava lá um orientando de mestrado do meu professor que trabalhava na Embraer, no departamento de engenharia elétrica. E aí eu falei, tem maior interesse na Embraer e tal, e aí fez o processo seletivo, foi super tranquilo. Né? Foi super tranquilo, tá? Então, assim, os professores, eles abrem portas para você, das mais diversas, e portas muito boas podem ser úteis para você. E o outro ponto que eu preparei para falar dos professores é que os professores, estou escrevendo aqui, os professores pesquisadores te colocam em contato com ciência de ponta. Eu posso colocar aqui até tecnologia, tá? Porque o cara, para entrar na universidade, se ele tem a dedicação exclusiva, né, como no caso que eu falei aqui, ele faz pesquisa. E ele não vai querer pesquisar coisa atrasada. Ele quer pesquisar novidade, o que vai sair, entendeu? Então, por exemplo, um aluno que está em medicina na UFMG ou que está no curso da área de biológica da UFMG, certamente vai ter oportunidade de fazer pesquisas relacionadas a essas doenças que estão atacando o nosso planeta aí nos últimos anos, né? Então teve agora, tem esse coronavírus, teve H1N1, o pessoal está estudando isso, né? Dengue, então é tudo coisa moderna.
né? Então você tem garantia assim, que você vai estudar na vanguarda, né? Na ponta da modernidade. Isso ajuda muito, né? O quinto ponto é que na universidade pública, eu vou escrever assim, ó, na universidade pública, você não paga mensalidade. Eu acho que acaba fazendo diferença, né? Porque pensa comigo, imagina uma pessoa que vai fazer medicina. A última informação que me deram é que é por volta de R$6.000. R$6.000 por mês, durante 12 meses, dá R$72.000. Durante 6 anos, R$432.000 um curso de medicina. Isso é um apartamento top. Isso é um apartamento bom, né? Então, se for um custo de R$10.000, aí a gente está falando de R$720.000. Então, assim, é tudo muito caro, né? Fazer uma universidade particular. E faculdade de engenharia boa também vai ser ali na faixa dos R$2.000 por mês, dos R$3.000, até R$3.000 por mês, né? Faculdade boa de direito também não é barato. Esse lance de não pagar a mensalidade na universidade pública faz muita diferença, porque a pessoa tem uma quantidade de dinheiro economizada que ela vai poder usar depois para fazer outras coisas, para fazer uma viagem, para poder dar entrada num apartamento, para comprar um apartamento, né, uma casa, né, para poder trocar de carro, para cuidar melhor da saúde, enfim, um monte de coisa, né? E a universidade pública, por não ter mensalidade, proporciona isso, tá? E aí tem um comentário da Gabriela aqui que é o seguinte, ela falou assim, olha, eu estou chocada que em universidades públicas grandes empresas disputam a mão de obra dos estudantes. Isso serve para o curso de medicina também? Olha, Gabriela, o curso de medicina, a experiência que eu tenho visto aqui com os meus ex-alunos é que os alunos das universidades públicas, eles têm mais oportunidades de pesquisa dentro da universidade, tá? E não tem como a pessoa da medicina começar a trabalhar no hospital antes de formado, não. Acho que o sistema da faculdade não permite isso. Mas no quarto, no quinto ano, eles já começam a ter boas oportunidades de trabalho. Ótimas oportunidades, com professores. E o legal, assim, normalmente o médico ganha muito dinheiro. Eu vou falar disso mais pra frente, mas vou falar rapidamente agora. O médico geralmente ganha bem. E o único incentivo do médico para fazer uma atividade que remunera mal é se ele for pesquisador, se ele estiver trabalhando na ponta das novidades de medicina, né? Fazendo pesquisa com institutos internacionais. E as universidades públicas permitem isso ao médico. Então o médico consegue falar com gente do mundo inteiro. O médico que trabalha na universidade pública. Então, assim, o corpo docente de médicos, né, nas universidades públicas é muito bom. E esses médicos abrem portas depois em consultórios, né, assim que o aluno termina a residência. Os próprios programas de residência geralmente têm mais aprovados, né, vindos de universidades públicas, então tem essas vantagens aí. A universidade pública ela sempre acaba abrindo oportunidades. O Alexandre pergunta assim, ciências contábeis acaba seguindo a mesma ideia? Segue. Né? Quando uma grande empresa de contabilidade, uma grande empresa de auditoria vai recrutar novos profissionais, ela vai atrás daqueles profissionais formados nas melhores universidades. Né? Curso de medicina da Federal do Rio Grande do Sul. É uma pergunta da Cristiana. Cristiana, o curso de medicina geralmente é bom em termos de saídas profissionais, tá? Principalmente se for uma universidade pública. Por quê? Porque na universidade particular é muito caro. Mas na universidade pública geralmente é grátis, você tem professores bons, tem saídas boas, o pessoal vai para uma residência boa, geralmente tem um hospital universitário, né, que dá para a pessoa trabalhar. Aqui em Belo Horizonte, o pessoal da FMG trabalha no Hospital das Clínicas, né, faz algumas atividades no Hospital das Clínicas. Isso ajuda no desenvolvimento do profissional, né? Olha só, a pergunta da Gabriela. Então você diria, Bruno, que o caminho das pedras é ir para campo de pesquisa dentro da universidade para poder ter essas oportunidades? Para ter essas oportunidades profissionais, quem faz medicina, né? Quem faz medicina, para ter essas oportunidades profissionais fora do Brasil, para quem está em medicina, o melhor mesmo é ir através de um laboratório de pesquisa. É mais fácil, com um apoio, com um professor dando moral, né? Eu estou no 3º ano em Engenharia Civil na USP, na Poli USP. No ano que vem eu poderia optar em fazer arquitetura na FAO
por causa do convênio entre os campos. Isso é muito bom. Então, ele pode fazer uma faculdade dentro da própria, uma outra faculdade, né, por causa do convênio que existe ali entre os departamentos, né, as faculdades, dentro da própria universidade. O Vinícius fala assim: você acredita que a idade do estudante durante o curso afeta em relação às oportunidades? Ô Vinícius, a idade ela não afeta tanto não, desde que seja assim dentro de uma normalidade, né? Assim, um aluno que tem mais de 30 anos é um pouco mais difícil, porque às vezes ele já vai ter filho, né? Tem contas para pagar, não pode sair do Brasil, é mais incomum, mas eu não vejo que a idade seja um fator impeditivo não, tá? O seu Zé Álvaro, como que eu posso saber a questão de duplos diplomas em universidades parceiras? Cara, na hora que você entra na universidade, você já começa a ter essas informações, tá? Os próprios alunos trocam essas informações. As universidades públicas, principalmente, têm organizações. Elas têm as empresas júniores, têm as associações de alunos, né? E tem empresa júnior, tem a ESEC, que trabalha com a parte de intercâmbio. Então, muita coisa mesmo dá para vocês fazerem. Agora, o Santinho pergunta. O Santinho perguntou assim: universidade pública tem mais peso no currículo do que particular? Tem, Santinho. Como você sabe disso? Cara, olha para você ver no LinkedIn quantidade de pessoas que estão em cargos de direção, de gerência, que são formadas em universidade pública e compara com particular. Você vai ver que proporcionalmente na mesma empresa, nas principais empresas, tem mais gente de universidade pública. Eles vão na particular às vezes para fazer uma pós e tal, uma especialização, mas acaba pesando bastante sim, tá? E você pode conversar com outras pessoas também que estão no mercado, você vai ver que para a primeira entrevista faz um pouco de diferença. Na verdade faz bastante diferença. Tem empresas que escolhem mesmo, tá? Se você for olhar lá no Google, por exemplo, a maioria dos engenheiros do Google aqui no Brasil são de universidades públicas. A maioria dos analistas, dos trainees da Ambev são de universidades públicas, né, os trainees da Ambev, trainees do Itaú e trainees das empresas grandes, a maioria são de universidades públicas, porque já faz um filtro, né? Aqui, ó, ele perguntou, você pergunta boa aqui do FLGS. Ele falou, aqui é o pai da Vitória, 18 anos, focada na Exalc. A turma engenharia abre um leque enorme no mercado de trabalho. Você teve, inclusive, oferta de emprego em um banco. Ocorre mesmo com agronomia? Ocorre. O pessoal que tem uma formação forte em exatas tem um leque de oportunidades que é imensurável. Assim. Pode trabalhar em várias áreas mesmo, desde indústria até banco, empresas de bens de consumo, tem muita oportunidade, tá? Muita oportunidade mesmo. Bruno, você acha que tem diferença no currículo da universidade pública que o aluno cursa? Exemplo, USP versus alguma pública do Sudeste ou Nordeste? Gabriela, depende. Em São Paulo, o pessoal dá preferência para a USP. Em Minas Gerais, o pessoal dá muita xepa para o FMG. O FMG aqui em Minas Gerais, o pessoal quer bairrista, né? No Rio, o pessoal dá muita preferência para o UFRJ. Então, isso depende muito da região, tá? O fato é que as federais, elas são muito bem conceituadas, muito boas. Então, assim, isso é o conteúdo que eu preparei para vocês hoje. Eu queria deixar uma conclusão aqui no final. Aí eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês, qual a conclusão que vocês tiram dessa conversa que a gente teve aqui? O que é que você aprendeu aqui que realmente fez diferença para você? Porque para mim só faz diferença se fizer diferença para você, entendeu? O Gabriel falou assim, olha, estar à frente dos outros e realmente aprender precisa estudar dobrado. A conclusão que ele tirou, né? A Luciane falou aqui, a universidade pública é a melhor opção, ela chegou nessa conclusão, né? O Gabriel falou assim, ó, eu estou no quarto... Então, assim, a Luciane falou, a universidade pública é a melhor opção. Que bom, Luciane, que você chegou nessa conclusão. O que mais, gente? O que mais que vocês acharam? O Breno falou assim, ó, eu acho que foi aquilo do início da conversa. As oportunidades são melhores para quem sai de uma federal, né? Um bom comentário do Breno. Eu também concordo com você, Breno. Acho que você está coberto de razão. A Gabriela, olha que legal que a Gabriela falou, não devemos temer querer competir por uma dessas universidades, porque vale a pena cada oportunidade. Muito bom, Gabriela. Então, esse é um comentário importante, que para nós é importante também saber a sua opinião.
O Gabriel fala um pouco, né, que pede ajuda. A gente vai te ajudar ao longo dessa semana e da próxima. Pode acompanhar que a gente vai te ajudar, tá? A Júlia falou assim, ó, só me deu mais vontade de entrar numa faculdade pública. Sempre foi meu sonho. Para mim, cada esforço que eu estou tendo agora valerá a pena. Muito bacana, Júlia. Com certeza, cada esforço que você está tendo agora vai valer a pena. Para mim, valeu a pena fazer uma universidade pública. E ter essa participação aqui com você, com vocês aqui, para mim, é melhor ainda, né? Tem um comentário aqui do Alexandre, que é assim, ó, fazer uma universidade pública é uma oportunidade de ouro. Isso ele está falando porque ele faz, né? Pois grandes oportunidades são possíveis. Olha que legal, você tem uma oportunidade de ouro que te abre diversas oportunidades. É uma conclusão importante aqui, né? A Gabriela falou assim, ó, a segunda conclusão é, não precisa ficar fanática com apenas uma universidade, achando que só uma específica no Brasil trará uma boa oportunidade. Qualquer uma de destaque proporciona um bom leque de oportunidades. Muito bom esse comentário da Gabriela. Outro comentário aqui, ó, da Alessandra, tem que ter determinação, tá, gente? Eu até gostaria de fechar com esse comentário. Tem que ter determinação. A grande conclusão que eu tiro, tá, tendo feito uma universidade pública e tendo entrado numa universidade, na UFMG, que é uma universidade pública, depois tendo feito o ITA, que é outra pública, e ter feito um curso técnico numa instituição federal, é a seguinte, é que o aluno da universidade pública, ele está cercado de gente boa por todos os lados. Acho que essa é uma conclusão importante que a gente precisa tirar dessa conversa, tá? E é isso que faz a pessoa crescer, porque os colegas bons te ajudam a elevar o seu nível, os professores bons te abrem oportunidades e as conexões que você faz durante a faculdade te abrem outras oportunidades profissionais também, né? Conexões além dessas que eu mencionei, de professores e alunos. E vamos fechar aqui com um comentário do FLGS, que é o seguinte, ó. A minha conclusão me traz tristeza e alegria ao mesmo tempo. Tristeza por ver que tem menos jovens aqui que em lives sertanejo. E alegria por ver que minha filha terá menos concorrentes. Muito bom, FG. Acho que esse comentário é bom. Ele fica triste porque tem mais jovens nas lives de sertanejo e ficou feliz porque a filha dele vai ter menos concorrentes. Eu me despeço de vocês com esse comentário. Um beijo para vocês. Até logo. Tchau.